E a gente vai declarar, se confessarmos. Se confesso os meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Segura, repreende meu pecado e todo mal. Ele é sempre o meu abrigo, o melhor e mais real, o melhor e mais real. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-las e tereis compensação. Procurai estar sozinho em conversa com Jesus. Dareis na nossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Nós recebemos esse poder mediante a cruz de Cristo que está sobre nós. E nós podemos adorar ao nome do Senhor neste tempo, declarando isso. Estamos aqui para o adorá-lo. Declarando, vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, e declaramos toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Declaramos, vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, declaramos toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Nos dobramos a ti, Deus, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda
língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Que seja o nosso desejo ao chegarmos na casa do Senhor, adorarmos a Ele em todo tempo, em todo momento. A palavra do Senhor, se você quiser abrir, Salmo de número 138. Salmo de número 138. Diz assim a palavra do Senhor: eu te darei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da tua fidelidade e da tua verdade. Pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondestes e alentastes a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é o Senhor e é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita, a tua destra me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. O salmista, ele se encontra com o Senhor, e ao se encontrar com o Senhor, ele se encontra mediante essa declaração, e ele começa dizendo: eu darei graças ao Senhor de todo o meu coração. E uma das partes que eu percebo, onde ele engrandece o nome do Senhor, ele fala: olha, todos os reis gloriarão, louvarão ao Senhor, porque grande é o Senhor, grande é o nome do Senhor. E nós queremos declarar isso neste tempo. Nós queremos continuar esse momento de louvor declarando isso. Declarando a grandeza do nosso Deus. Ele é grande. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós o adoramos por isso, nós o exaltamos, declarando que Ele é grande, Ele é soberano. Vamos juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declaramos do início: grande é o Senhor e muito digno. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Te adoramos, Jesus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos ao Senhor, Pai. Te adoramos, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecermos ao nosso Deus e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Jesus. E céu. Queremos te louvar. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Clamamos para que Ele possa manifestar. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. E declaramos: te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Clamamos para que Ele possa manifestar. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Te adoramos, Jesus. Para sempre, ó meu Deus.
Nós te adoramos, Jesus, neste tempo. E assim como a palavra do Senhor declara por meio dessa música, nós queremos derramar as nossas vidas ao Senhor, rendermos a Ti tudo que temos e tudo que somos, e clamarmos: Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua presença gloriosa. Nós queremos sentir a presença do Senhor neste tempo, inundando as nossas vidas, sermos impactados, sermos levados cada vez mais profundos da Tua presença por meio da adoração, de engrandecermos ao Teu nome, de Te entregarmos a Tua palavra. Declara que o Senhor habita em meus louvores. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para louvar a Tua grandeza e para nos render aos Teus pés, Deus. Receba o nosso louvor, esteja conosco neste tempo e nos leve a níveis mais profundos em Ti, Jesus. Clamamos por isso. Pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar do nosso Senhor, basta um olhar no Teu rosto. Fui perdoado logo que Te vi, e todos os nossos tesouros, todos os meus tesouros, vou derramar diante de Ti. Declaramos: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Quebramos, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Declaramos no início: aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto. Fomos perdoados, fui perdoado logo que Te vi. Todos os nossos medos e anseios e todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Quebramos os nossos vasos, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Declaramos isso: eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Aquela mulher que é o texto que daqui a pouco leremos, Lucas 7, ela faz essa declaração com a sua atitude de se render ao Senhor e quebrar o seu vaso, um perfume caríssimo perante ao Senhor, e que possamos declarar isso. Não importa o preço do perfume que nós
nós derramarmos, a presença do Senhor vale mais. Que essa seja a nossa declaração. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Se você puder, abra comigo a palavra do Senhor no texto de Lucas 7. Nós vamos ler nessa manhã a palavra do Senhor que nos declara. O texto dessa mulher, Lucas 7, versículo de número 36. A palavra do Senhor diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, porém, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até o lugar com um frasco de alabastro cheio de perfume. Estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro lhe devia 50 denários. Então, como eles já não tinham como lhe pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Então respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse-lhe a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os olhos dos meus pés com lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas a esta mulher com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dessa mulher foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa o pecado? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé lhe salvou, vá em paz. Essa mulher, ela foi tamanhamente perdoada pelo Senhor, e a declaração que ela fez com a sua vida foi: eu quebro, Senhor, os meus vasos, não importa o custo, não importa o preço, não importa o quanto seja cobrado, o quanto necessitemos disso, a sua presença vale mais, o Senhor é mais excelente. Que nós possamos declarar isso, e não importa o preço, para encerrarmos. E não importa o preço
perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do nosso amado Pai. Nós nos rendemos a Ti, queremos clamar, Jesus, que a Tua palavra nesse momento possa cumprir o propósito, o desejo para que temos de vida. Espírito Santo de Deus, vem com a Tua palavra, confronte os nossos corações, confronte as nossas vidas, purifique os nossos corações, estabeleça em todo tempo a Tua glória, a Tua graça sobre nós, inunda-nos com o Teu amor, inunda-nos com a Tua presença, inunda-nos com a Tua vida, inunda-nos com a presença do Senhor, que em todo tempo transborda-nos o Senhor sobre nós. Deus, nós queremos nos render ao Senhor neste tempo, nos render ao Senhor neste momento, nos render ao Senhor e clamarmos em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus nós Te adoramos, Pai. Nós Te engrandecemos, Te entronizamos e queremos que o Senhor, por meio da Tua palavra, possa transbordar as nossas vidas com a Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, venha sobre nós. Pode se assentar, meus irmãos. Logo após o nosso culto, como já tinha avisado os irmãos e as irmãs, teremos o nosso concílio de pauta única. Então, creio que não demorará. Aqueles que estão em casa poderão acompanhar pelas suas casas. A nossa secretária, irmã Ira, teve uma crise de labirintite ontem, mas ela vai entrar no online e fará a nossa ata por lá. Então, todos que estão em casa estão em ordem para participar. Amém? O texto que lemos da palavra do Senhor, o texto de Lucas de número 7, nós já lemos, já cantamos algo sobre isso, exatamente sobre esse texto em específico. E a palavra do Senhor, como tema para hoje, se vocês acompanharam nos grupos, nas redes sociais, restaurando a nossa adoração. E eu coloquei uma barra porque adoração é devoção ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para esse termo, muitas vezes adoração parece algo que nós cantamos, né? Nós temos isso, o Ministério do Louvor é muito engraçado, porque quando nós queremos uma música mais lenta, nós falamos, não, nós queremos uma música de adoração. E aí parece que todas as outras não são de adoração, né? Parece que todas as outras perdem o seu sentido, mas a adoração, segundo a própria palavra do Senhor, ela não é uma música. Jesus, quando encontra com os seus discípulos, e naquele tempo, quando ele encontra aquela mulher samaritana em João 4, ele diz, olha, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, o Pai tem procurado, porque eles o adoram em espírito e em verdade. Adoração pode sim ser música, mas ele não está vinculado a uma música. Mas a adoração, ele está vinculada com uma vida rendido e prostrado aos pés de Jesus. Ontem nós conversamos, semana passada, nós estávamos num encontro que teve no sábado, lá em Valinhos, e a Mari, que é membro da igreja lá de Valinhos, ela falou algo que foi muito interessante. Ela falou sobre a experiência dela, ela estava contando um testemunho sobre transformação, e a frase que ela diz, olha, nós precisamos entender, e ela dizendo que ela entendeu, que quem andou muito fundo no pecado, não pode andar raso em Deus. E quando eu olho para essa declaração, muitos de nós, muitos da igreja do Senhor, não compreendem essa verdade bíblica, essa compreensão que Jesus descreve nesse texto. Jesus, no texto que lemos, e esse é o contexto que nós estamos inseridos, o contexto que nós lemos, Jesus ele vai até a casa de um servo, de um fariseu, chamado Simão,
E ao entrar naquela casa, todos ficam escandalizados, porque uma pecadora, como o texto diz, o texto não descreve se ela era uma adúltera, se ela tinha algum outro tipo de pecado, porque naquela época tinha diversos pecados cerimoniais, pecado à lei, que era considerado e imputado sobre as pessoas. E aquela mulher, ela era considerada uma pecadora. Ao ser considerada uma pecadora, ela está numa posição de se render ao Senhor, e ela pega um perfume caríssimo. Os historiadores dizem que a média de preço, de custo daquele perfume passava de 300 denários. Se a gente pensar, um denário naquela época era o suficiente para manter uma família durante um dia. Então você imagina que esse valor sustentaria uma família, não só uma mulher, mas uma família por mais de 300 dias. E ela pega aquele perfume e ela derrama aos pés do Senhor Jesus, ela se rende aos pés, ela começa a adorar, e todos ficam indignados, porque eles começam a olhar para aquela mulher que era considerada pecadora, e eles dizem, olha, se ele soubesse, se Jesus soubesse quem é aquela mulher, ele com certeza não deixaria ela tocá-lo, porque na ideia antiga, o pecado e a corrupção, se alguém que estava pecador, se alguém que era pecador, tocasse em você, ele passava para você o pecado. E Jesus ensina isso em diversos momentos, no texto da mulher com fluxo de sangue, logo depois dela ser curado, Jesus declara para ela que ela está sendo perdoada, e ele fala, logo depois ele ensina, olha, vocês precisam entender que não é quem toca em vocês que passa para vocês, mas é a pureza por meio do Espírito Santo que purifica a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. E Jesus, entendendo isso, sendo alguém que estava ali como evidência da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus sobre nós, ele sendo tocado por essa pecadora, ele olha para aqueles homens e eles falam, olha, vocês precisam entender uma coisa. E aí ele começa a contar uma história para aqueles homens. E a história que ele começa a contar, ele fala, olha, tinham duas pessoas. Uma pessoa devia uma certa quantidade de denário, outra pessoa devia uma outra quantidade de denário, e os dois deviam umas dívidas que não conseguiam pagar. E o credor, aquele que te detinha essa dívida em relação a eles, ele diz, olha, vocês ambos estão perdoados. E a pergunta de Jesus é o que é algo que precisa ficar marcado sobre nós precisamos entender. Jesus, ele pergunta para aquela mulher, ele diz, olha, ele responde para aquele homem, ele diz, olha, aquele que muito foi perdoado, muito amou. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco amou. Quando a gente olha para esse texto, nós temos a tendência como cristãos de muitas vezes separarmos algo que depois, e Lucas é muito intencional sobre isso, se você ler o capítulo 8, capítulo 9 de Lucas, você vai ver que ele termina esse conjunto, ligando todos os textos, encerrando sobre aquela parábola do publicano e do fariseu. E aí quando ele olha para isso, e ele continua esse trajeto para falar sobre os filhos, lá na frente. Então quando ele olha sobre esse texto, ele está dizendo, olha, você precisa entender o seu pecado primeiramente. John Wesley tinha uma frase que sempre me marcou no momento de minha conversão, ele sempre dizia, a frase de John Wesley era que, olha, antes de pregar sobre a salvação, sobre a graça e sobre o amor de Deus, eu preciso deixar claro a condenação e a depravação do ser humano que existe. Nós precisamos entender isso, todo pressuposto de salvação, tudo que acontece conosco por meio da graça de Deus, é porque antes, quando éramos caídos totalmente da graça de Deus, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que nós, como pecadores, por conta do pecado original, já nascemos com a iniquidade em nós, então a briga nossa nunca pode ser, aquele é mais pecador, eu sou menos pecador. Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. E como sabemos que não é pelaquilo que fazemos ou pelos atos que fazemos que somos salvos, nós precisamos entender que nada que possamos fazer nos faria ser salvos. Quando entendemos sobre isso, nós entendemos o que Jesus está dizendo neste texto.
Ele está olhando para esse fariseu, e logo depois, no versículo 8, ele vai falar sobre isso, quanto é difícil a salvação de um fariseu, ou quanto eles endurecem a lei para tentar salvar alguns, e nem eles mesmos se colocam dentro disso. Porque o fariseu tinha uma condição sobre si que muitas vezes nós temos a tendência de andar. Quando olhamos para as pessoas do mundo, para as pessoas que consideramos mais pecadoras, ontem brincamos na sala, né? Na minha cidade, em Presidente Bernardes, até um tempo atrás, era o presídio de segurança máxima estadual, né? E até então tinha o Marcola até esse tempo. Eu lembro da minha época de infância, o Fernandinho Beiramar, ele era presidiário lá, e por diversas vezes nós ouvimos falar sobre rebeliões e diversas coisas. Então a cidade era sempre muito movimentada com isso. Mas quando a gente olha para essas pessoas, a gente tem a tendência de falar: essa pessoa é uma pecadora, ela nunca poderá ser salva. E quando olhamos para nós falamos: Deus, olha, eu sou alguém que está na igreja, eu convivo, eu faço boas coisas, eu tenho ética moral, eu tenho uma ética cristã. Quando eu vivo a minha vida, eu falo: Deus, olha, eu posso por mim mesmo, Senhor, é muito mais fácil, Senhor, me salvar do que salvar alguém que está perdido totalmente. Quando olhamos para esse texto, nós temos muitas vezes a tendência de olhar assim como o fariseu olhou. O fariseu, ele olha para aquela mulher que era considerada uma pecadora na época. Ele olha para ela e ele fala: olha, Jesus se ele soubesse quem está tocando ele nem deixaria que ele a tocasse. Mas quando olhamos para isso, nós precisamos entender que todos nós, na história, somos a mulher. Todos somos pecadores. A grande ênfase da palavra de Deus é essa: todos somos pecadores. E por isso que diariamente precisamos, por conta do perdão de Deus, nos devotarmos a Ele, que é o texto diz. Aquela mulher, por entender o peso do seu pecado, ela entende também que ela carecia de alguém para o perdoar a sua dívida. E ela encontra em Jesus isso, e ela está sendo perdoada, lavando aos pés de Jesus, se entregando aos pés de Jesus, fazendo o que aquele homem não fez. E aí na tradição, e eu preciso explicar isso para vocês entenderem melhor, tinha 3 coisas na tradição que precisavam ser feitas, que aquele homem não fez. A primeira coisa significa a tradição da boa hospitalidade. Todo convidado que chegasse na casa de alguém, aquela pessoa deveria disponibilizar um dos seus servos para que pegassem uma bacia, e essa pessoa lavaria os pés do seu convidado. Esse homem não tinha feito isso. A segunda coisa que dava a tradição da boa receptividade. Depois disso, ele tinha que dar um beijo na testa de Jesus, como forma de receber Jesus como alguém de excelência sobre ele. Um convidado, e está sendo receptivo a um convidado. E por terceiro, aquele homem também não fez. Ele deveria pegar um óleo, que era o mesmo óleo que essa mulher jogou aos pés de Jesus. Ele deveria pegar um pouquinho daquele óleo e colocar sobre a testa daquela pessoa uma gotinha daquele óleo, como forma de honrar, de respeito. Aquele homem também não fez isso. Jesus, quando ele nos conta a história, ele diz: olha, você não lavou meus pés, mas essa mulher com as suas próprias lágrimas tem lavado os meus pés. Olha, você não me recebeu com um beijo, mas essa mulher tem beijado os meus pés de forma incansável desde que eu cheguei. Olha, você não usou daquele pouquinho do seu óleo para dizer que eu sou um convidado honrado, mas essa mulher tem derramado um óleo raríssimo, um óleo caro sobre os meus pés, e tem clamado por perdão. Quando nós olhamos para este texto, entendendo sobre adoração e devoção, nós precisamos ter a atitude dessa mulher. A atitude de Simão não é uma atitude que nós devemos nunca copiar. Simão é alguém que nesse momento ele se enxerga e ele diz: olha, eu não tenho pecado. Eu sou alguém cerimonialmente bom, cerimonialmente abençoado. Quando nós olhamos para isso,
Muitas vezes nós temos essa mesma tendência. Mas a mulher extremamente convicta da sua condição, ela se prostra ao Senhor, se rende aos pés de Jesus e declara: Jesus, eu preciso do Senhor. Adoração está sempre ligado com devoção. Nós somos pecadores, a nossa condição é uma condição de pecadores. Mas quando olhamos para isso, quando olhamos para o texto dessa mulher, nós precisamos clamar ao Senhor para que a nossa atitude diária seja a mesma atitude que essa mulher teve. Essa mulher, ela olha para Jesus, ela reconhece os seus pecados, ela reconhece a sua condição. Nós, como seres humanos, temos essa condição sobre nós. Só a graça para nos libertar. E ao reconhecer a sua condição, a atitude de excelência em adoração ao Senhor é se render e declarar: Jesus, eu estou devotado, eu te adoro, eu me rendo. O Senhor é mais excelente sobre mim, o Senhor é mais excelente sobre a minha vida, e eu me rendo aos teus pés. Nós precisamos ter a mesma atitude dessa mulher, a atitude de rendição aos pés do Senhor. Nós não podemos nunca esquecer da nossa condição, a nossa condição como pessoas que caíram por conta do pecado. Mas nós precisamos diariamente render as nossas vidas aos pés do Senhor. Todo dia, quando estamos nas nossas casas, nós temos essa oportunidade pela manhã, por diversos momentos. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele sempre diz que uma vez perguntaram para ele sobre: pastor, quanto tempo de devocional você gasta? E ele olhou para essa pessoa e falou: que pergunta estúpida. Porque não é o tempo de devocional que eu invisto, mas é a minha vida devotada ao Senhor todo dia que faz a diferença. Se nós tivermos os nossos momentos, que me conhecem sabe que eu adoro ter a minha agenda toda bonitinha, né? Então, eu acordo todo dia no horário certo, e eu tenho meu tempo devocional no horário certo. Mas se eu não devotar a minha vida todos os dias aos pés do Senhor, o meu tempo de devocional não vale a pena. O meu tempo de devoção ao Senhor, o meu tempo de devocional, de separar aquele momento, se ele não se estender por o restante da minha vida, não tem valido a pena nós estarmos aqui, nós congregarmos em casa, nós vivermos a segunda-feira com Cristo. O convite de Deus para nós é um convite que possamos nos render a Ele. Reconhecemos a nossa condição, reconhecemos que nós por nós mesmos não podemos nada, mas nós precisamos reconhecer que pela graça de Jesus nós somos perdoados. Pela graça de Jesus nós somos purificados, não por nós, não porque nós podemos fazer, mas pela graça de Jesus somos purificados. E por sermos purificados, nós podemos o adorá-lo com as nossas vidas. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos nos devotar ao Senhor diariamente, porque esse é o motivo de estarmos aqui. Quando convivermos com pessoas que a nossa vida demonstra devoção ao Senhor. Quando precisarmos aconselhar alguém, quando precisarmos nos controlar em relação a alguém. Muitas vezes as pessoas nos tiram do sério, muitas vezes as situações nos tiram do sério. E quando precisarmos ter um espírito dominado, que a nossa devoção ao Senhor nos ajude nisso. Quando formos evangelizar, que evangelizemos as pessoas por conta da nossa devoção. E possamos entender que tudo isso gera em nós e através de nós a adoração a Deus. Nós o adoramos por meio da Tua graça. Nós o adoramos por meio da Tua presença. Nós o adoramos por meio da nossa rendição. Que essa seja a nossa atitude diária. Que essa seja a nossa atitude de todos os dias. Nos devotarmos ao Senhor e declararmos: Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Como a música que cantamos declara: aos Teus pés, Senhor, nós estamos. Para render tudo que somos a Ti. Todas as áreas das nossas vidas, talvez aquelas as áreas que ninguém conhece. Talvez aquelas coisas que ninguém tem tido a oportunidade de conhecer. Talvez aqueles pecados de estimação. Talvez aquelas coisas que machucam a nós, porque nós guardamos para nós mesmos e não conseguimos liberar isso. Talvez pela falta de perdão que nós precisamos nos devotar ao Senhor. Talvez pela falta de graça, pela falta de misericórdia às pessoas. Que nesse tempo seja um tempo de nós nos devotarmos ao Senhor.
adorarmos a Ele com as nossas vidas. Que em todo tempo rendidos e prostrados aos pés dEle possamos entregar um louvor agradável ao Senhor. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, porque reconhecemos que sem o Senhor não somos nada, Pai. Sem o Teu Espírito Santo não somos nada e queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça, o Teu Espírito entre em nossas vidas, limpa-nos de todo tipo de pecado, todo tipo de impureza, limpa-nos, Senhor, de todo tipo de coisa que tenta nos angustiar pela Tua graça, que possamos, em nome de Jesus, sermos purificados pela Tua graça, sermos purificados pela Tua presença, pelo Teu poder, que possamos gerar frutos de arrependimento pela Tua glória, pela misericórdia do Senhor, e possamos declarar, Espírito Santo de Deus, que em todo tempo, a Tua presença e Teu Espírito sobre nós cause transformação na nossa vida, Papai. Que em todo tempo a Tua presença e Teu poder sobre nós gere transformação pela Tua graça. Nós te adoramos e te exaltamos, Papai. Se você puder, coloque a mão no teu coração e repita isso comigo. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade sobre a minha vida, Pai. Nós queremos neste momento declarar a Tua soberania sobre nós. E ao declararmos isso, nós nos rendemos ao Senhor. Adoramos ao Teu nome. E declaramos que o Senhor reina sobre nós. Que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Que o Senhor reina sobre os nossos corações. E que em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar diariamente adoração e devoção ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor e os salmos, o salmo que lemos no começo do texto, no começo do culto, no metade do culto, ele diz, olha, Senhor, eu te darei graças de todo o meu coração, quanto somos agraciados pela presença do Senhor sobre nós. Quanto somos agraciados, eu tenho sempre dito que em todo momento a nossa atitude precisa ser uma atitude de adoração ao Senhor. Precisa ser uma atitude de devoção ao Senhor. E quando nos adoramos a Ele, quando nos devotamos a Ele, nós estamos dizendo, Senhor, tudo que temos, tudo que somos é Teu. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá sustento. E nós, de forma de adoração, devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e entregamos ao Senhor a nossa gratidão, a nossa generosidade por meio das nossas ofertas. Então você tem essa oportunidade neste tempo. Se você está na sua casa, nós oraremos por isso também. Logo depois de orar, nós encerraremos o culto. Encerraremos o culto de uma forma diferente, onde não teremos a música. Porque logo que encerrarmos o culto aqui, encerrarmos a transmissão, já vou enviar no grupo o link. Nós já vamos fazer o processo aqui, já vamos entrar em concílio. Mas eu vou orar pelos dízimos e ofertas. Eu vou orar impetrando a bênção para aqueles que não são membros, estão dispensados. Mas que pela graça do Senhor possamos em todo tempo adorar ao Senhor também por esse tempo de concílio, exercendo nosso papel como membros da igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos porque o Senhor tem sido deveras grande, soberano sobre nós. O Senhor tem sido em todo tempo soberano sobre as nossas vidas. E nós rendemos as nossas vidas perante o Senhor. Declaramos que o Senhor é exaltado sobre tudo, sobre todos. Entronizamos ao Senhor com as nossas vidas. E declaramos, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença, a Tua glória, o louvor, a exaltação, que o Teu nome seja entronizado sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas financeiras também, em nome de Jesus, Papai, naqueles ambientes onde nós não temos conseguido nos organizar, administrar bem os nossos recursos, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós com a Tua graça, nos compromissos que assumimos mediante a igreja, nos compromissos que assumimos mediante ao nosso nome, nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, esteja conosco e nos ajude. Nós queremos clamar também, Espírito Santo de Deus, gere em nossos corações e as nossas mentes, em todo o tempo, uma atitude, um coração generoso ao Senhor, que possamos ser generosos não simplesmente em recursos, mas em amor, em graça, em atenção, em preocupação com os nossos irmãos e irmãs, e também preocupação com aqueles que estão fora desse ambiente, Papai.
Nós clamamos ao Senhor porque reconhecemos, Deus, que tudo que somos, tudo que temos é para a honra e para a glória do Senhor. E nós queremos o adorar por isso. Nós queremos engrandecê-lo por isso. Entronizá-lo por isso em todo tempo e em todo momento, papai. Venha sobre as nossas vidas com a tua presença. Venha sobre as nossas vidas com a tua unção. Que em todo momento possamos adorar ao nome do Senhor. Que possamos te entronizar em todo tempo, em todo momento. Jesus, seja o Senhor sobre nós e através de nós. Nós te louvamos e te engrandecemos por isso. Amém e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Espírito Santo de Deus, que a bênção do nosso Senhor, Deus e Pai, a glória, a graça, a manifestação da encarnação de Jesus, que hoje reina para sempre sobre nós, que o Espírito Santo, a comunhão, a consolação, a amizade, o caminhar diário e em todo tempo, o relacionamento com o teu Espírito esteja sobre nós e nos dê a paz e até nos encontrarmos novamente, que a paz guarde os nossos corações e mentes na presença do Senhor Jesus, em nome de Jesus que declaramos isso. Amém e amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e a irmã. Deus te abençoe aqueles que estão em casa. Estejam atentos ao grupo que nós enviaremos o link para já entrarmos em concílio. Deus te abençoe aqueles que não estarão participando conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Os que estão aqui.